Bom dia, gente boa. Eu quero agradecer o convite recebido pela irmã Silvana ou Silvânia? Silvânia, né? Então, agradecer. Eu falei com o pastor Cláudio que das outras vezes ele foi o culpado de eu estar aqui. Agora, dessa vez, qualquer coisa, a culpa é dela. Ele está inocente, tá bom, gente? Quero aproveitar a oportunidade para falar para os irmãos que eu não trouxe a mesma quantidade de livros da outra vez, mas nós ainda temos alguns títulos aqui. O Diácono Gente Boa, que fala sobre o ofício do diácono, aquilo que um diácono deve ser e fazer. E a gente pensa também, inclusive, sobre as motivações. Existem pessoas que querem ser diáconos ou diaconisas, mas com motivações equivocadas. E existem pessoas que têm tudo para ser um bom diácono, uma boa diaconisa, mas devido a algumas experiências ruins, entendem que não são as pessoas adequadas. Então, às vezes, perdemos gente muito boa para o ofício e, às vezes, recrutamos pessoas que deveriam refletir um pouco mais se elas estão dispostas a serem chamadas de servos, não é mesmo? E o outro livro que a gente tem é Pastor para Quê? É uma provocação honesta sobre aquilo que o pastor deve ser e fazer. E eu costumo brincar dizendo que o pastor ele vive entre as exigências divinas e a cobrança da igreja. Então, tem aquilo que a Bíblia diz que é para o pastor ser. Só que se ele for aquilo que a Bíblia está dizendo que é para ele ser, ele vai ter problema, às vezes, com a igreja. E se ele for fazer tudo aquilo que a igreja quer, ele vai ter problema com Deus. Então, ele vive naquela de equilibrista, tentando conciliar a vontade de Deus com as demandas do povo. Então, a gente fala de um modo que, assim, tem ovelha e tem pastor que não gosta desse livro, mas ainda assim eu divulgo, estou sendo honesto com você. O outro é Ardendo em Desejos, mesmo depois de casado. Aí algumas pessoas falam assim, isso aí é para noivo? Não, noivo não precisa disso aqui. Isso aqui é para casado mesmo. E então, a respeito disso, a gente não fala sobre mágica no relacionamento. A gente fala sobre aquilo que você pode fazer pelo seu relacionamento. Eu não tenho como fazer uma mágica para que a minha esposa mude e se torne de acordo com o gosto do freguês. Eu não tenho como fazer isso. Mas eu posso decidir o que eu posso fazer para melhorar como marido e como pessoa. E querendo ou não, isso já começa a alavancar. Se tem dois ruins e um melhora, o casamento ficou menos pior. Então, não ficou muito boa a divulgação disso, não. Mas vamos lá. O outro é Trajetória Batista. Né? E eu, pelo menos, na minha caminhada, eu não nasci em berço evangélico e não sou batista desde a origem. Então, desde quando eu entrei na Igreja Batista, no ano de 1995, era muito comum que as pessoas, não, porque os batistas, e geralmente ser batista era uma coisa vinculada. Mulher não pode usar calça comprida, a gente não pode bater palma, falar glória a Deus e aleluia é coisa de pentecostal. E eu pensava assim, mas tá, de onde a gente tirou isso? Aí eu comecei a ler princípios batistas, declaração doutrinária, e eu percebi que tudo aquilo que existia numa igreja batista não tinha nada a ver com as exigências documentais que a gente tinha, nem com a história. Porque a gente tinha coisas na história dos batistas que, se acontecesse naquela década, né, de 90, os batistas ficariam escandalizados. Então, isso me fez estudar um pouco sobre o assunto. Então, a gente pega desde a origem até o ano de 1925, quando começa a primeira igreja batista no Rio de Janeiro. E o último livro, que foi o meu primeiro a ser escrito, esse realmente foi feito livro. Os demais aqui são palestras que eu transcrevi, são aulas que eu transcrevi, anotações que eu transcrevi. Esse aqui não, ele realmente é livro. Foi um período de 30 dias em que eu estava na transição, né, de bacharel em teologia para pastor ordenado, um período de férias no meu trabalho, que eu não sabia se eu ia voltar, porque eu estava sendo perseguido por uma colega de trabalho, e eu pensei realmente que eu seria mandado embora. Então, naquele período de crise, né, ministerial, porque eu estava entrando numa transição, ao mesmo tempo profissional,
e eu me identifiquei com a história de José, né, que passou muita coisa difícil, apesar de tão novo, só que aquelas dificuldades serviram para que a sua família fosse preservada, sua nação, que viria, né, após ele, fosse preservada, e que a raiz de Davi fosse preservada, e que nosso Salvador viesse e nos alcançasse. Ou seja, a vida daquele cara, cortando aquele dobrado, passando aquela dificuldade, serviu para que eu pudesse ter sido alcançado pelo poder do Evangelho. Então, é algo fantástico. Então, caso você queira, todos eles estão a R$20 cada um. Mas, agora que eu já incentivei você a contribuir com a obra do Senhor, com Berlan Julião, vamos para a parte que interessa a você. Agora, aqui foi a parte que me interessava. Agora vamos a que interessa a você. E qualquer coisa é culpa da irmã Silvânia. Tá bom? O pastor Cláudio está inocente hoje. Mas, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre algo que todos os irmãos aqui conhecem, que é Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Não vou comentar todos os versículos, mas para nós nos situarmos. Atos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim o texto. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Você sabe que o primeiro aqui é o Evangelho de Lucas. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Então, meus irmãos, nós observamos aqui algo que deveria estar inculcado em nossa mente de modo muito, mas muito fixo. Que nós recebemos poder para testemunhar. É muito comum que as pessoas elas pensem em buscar poder espiritual por vários motivos que não testemunham. Até porque, observe bem, como ficaria a reputação daquele pastor que a pessoa vai lá, pede oração, ele ora e é batata. Imagina, ele ora e tá, acontece. Aí as pessoas na rua começam a falar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, geral vai para aquele culto porque sabe que quando o pastor ora, acontece. Então, é natural que qualquer pastor queira que Deus diga assim para as suas orações. Imagine como seria aquela reunião de oração em que a irmã, ao dirigir aquele momento ali, chega fulano com problema de saúde, problema no casamento, desemprego, um monte de coisa,
E aí, vamos orar. Aí ora e pá, acontece. Como vai ficar aquela reunião de oração? Lotada? Certo? E aí, vamos pensar numa questão de poder espiritual em que você está em casa orando e Deus mostra para você algo que está acontecendo no seu trabalho, com quem você tem que lidar, de que modo você tem que lidar. E aí você olha, opa, rapaz, a vida seria fantástica. Para que estudar, para que trabalhar, para que me dedicar, para que ser educado com a minha esposa se Deus resolve tudo para mim? Maravilhoso. Agora, quando nós observamos aqui, este poder que Deus dá é para nós vivermos como Jesus viveu, passarmos pelo que Jesus passou e mostrarmos a glória de Deus em todo tipo de adversidade, onde normalmente ninguém não mostraria nenhuma glória de Deus. É um poder para crer, é um poder para padecer, é um poder para mostrar de onde a palavra testemunha, ela, de acordo com o grego, ela poderia ser compreendida como a palavra martírio, mas não como a palavra martírio que nós vimos hoje, do tipo, o fulano, ele, coitado, foi martirizado, sofreu, morreu ou foi torturado, mas é alguém que é como se afirmasse algo, quer pela vida, quer pela morte. Então, é aquele testemunho em que eu mostro com a minha vida, eu mostro com o meu sofrimento, eu mostro nos momentos bons, eu mostro nos momentos difíceis, eu mostro com a minha morte aquilo que eu acredito. E eu não sei se você consegue observar que mostrar Deus quando está tudo bem, alguns vão dizer, é fácil. Nem sempre. Porque às vezes você está aparentemente está tudo bem, e aí nisso, você, por estar tudo bem, você talvez não viva como deveria viver. E aí, a situação ruim, aí alguém fala assim, não, a situação ruim, o cara vai dar um bom testemunho. Depende, porque você está à mercê dos seus instintos. Observe bem a seguinte situação. Você tem um pedaço de pão e tem 5 pessoas naquela casa. A tendência é você, pelo seu instinto de preservação, tentar fazer alguma coisa para comer mais pão que os demais. Agora, se você, de repente, é um pai de verdade, ou uma mãe de verdade, porque tem isso também. Eu cresci com aquela ideia de que existia o amor de mãe. Hoje, eu não penso muito assim, não. Pode me julgar, mas eu não penso muito assim, não. Embora a gente está vivendo uma época que o homem é o demônio e a mulher é o anjo, né? A gente observa, estamos vivendo num tempo desse. Mas ainda assim, né, a gente, por exemplo, vai verificar que o pai ou a mãe, de verdade, vai ficar sem comer para dar para o seu filho. Aí talvez alguém diga, porque é altruísmo. Sim, mas também tem a ver com consciência. Como é que eu vou dormir em paz sabendo que eu comi mais pães do que meu filho? Então, aí nós observamos aqui que, nesse momento, tanto de escassez quanto de prosperidade, nós podemos não ser testemunhos. Algumas pessoas pensam, não, porque se tudo der certo, eu vou poder ser dizimista, vou poder ser fiel. Não é nem assim. Porque se você ganha 10 mil por mês, você vai pegar R$1.000 e vai colocar no gasofilácio. E o satanazinho vai vir no ouvido. O que a igreja vai fazer com R$1.000? Não tem tanto mesmo na igreja. Mas quando você ganhava R$1.000, você falava assim, se eu tirar R$100, só sobra 900. Não dá para ser dizimista. Percebeu? O mesmo capetinha que falou lá quando você ganha muito, é o que falou quando você ganha pouco. Né? Então, diante de um quadro desse, sempre vai ser difícil testemunhar. Você está numa realidade confortável. Vou testemunhar. Mas espera aí, deixa eu terminar essa série. Aí termina a série, aí tem uma outra série, tem esse filme, um outro filme. Mas a gente trabalha tanto, né? Tem que relaxar. Então, praia, sol, Maracanã, futebol. Mas o culto, quarta-feira, termina muito tarde. O mesmo miserável está lá no Engenhão, 11 e pouca da noite.
Então, aí você observa que, assim, as pessoas, elas não conseguem, sabe? Elas não conseguem observar que, assim, a fidelidade não está necessariamente ligada à situação, mas tem a ver com o propósito do coração da pessoa. E aí eu não sei se você vai perceber que é nessa área onde entra o poder de Deus. Porque se depender dos nossos instintos, a gente não vai orar porque nos persegue. A gente não vai amar o inimigo. Se depender dos nossos instintos, a gente não vai compartilhar o pão. Se depender dos nossos instintos, a gente não dá oferta. Se depender dos nossos instintos, a gente não vai ser dizimista. Se depender dos nossos instintos, a gente não vai respeitar a autoridade. Se depender dos nossos instintos, a gente não vai ouvir orientação. Eu, por exemplo, já vim aqui algumas vezes de carro, meu carro, e de Uber. E vindo para cá, o motorista foi pegar um caminho. Eu falei, se você pegar esse caminho aqui, vai ser mais fácil. Não, porque senão a gente vai ter que ir lá para Caxias. Aí eu pensei, eu vou tentar argumentar. Aí eu lembrei. Sou pastor de 18 anos, né, irmãos? Então todo mundo diz para mim como eu tenho que viver. Eu sei, né, que assim, todo mundo tem resposta para tudo. Todo mundo sabe tudo da Bíblia. Todo mundo sabe tudo de família. A vida está toda enrolada, mas todo mundo sabe tudo de tudo, né? Aí então eu falei, vou ensinar para papagaio velho a cantar. Relaxa, respira, faz conta que você está no ônibus, deixa ele ir. Aí ele pegou um caminho, aí ele deu uma volta para depois sair no lugar que ele teria saído se ele tivesse me ouvido. Aí o capetinha no meu ouvido. Fala para ele que ele ia sair aqui. Eu falei, eu não vou gastar energia com isso. Não vou gastar energia para quê? Para provar para ele que eu estou certo. E daí? Aí, em vez... Porque a dica era o quê? Eu moro num bairro chamado Olavo Bilac, que é divisa com o Jardim Metrópole. Ou seja, eu moro em Caxias, mas eu praticamente estou em São João de Meriti. Então, ele iria pelo caminho do Shopping Grande Rio, pegar a Dutra e ir direto. Mas ele entrou no Jardim Metrópole, foi para o Jardim Sumaré, foi para a Vila dos Teles, foi para Coelho da Rocha, chegando a Coelho da Rocha, que ele sai na Dutra para vir para cá. Aí eu olhei que me deu uma dor, porque assim, ele gastou combustível. Ele gastou o veículo dele, para quem pensa que carro é só gasolina, pneu, motor, óleo. E eu pensei, por que eu vou discutir se ele que foi prejudicado? Não fui eu. Aí eu olhei para aquela situação, né? Eu observei que assim, o poder para testemunhar tem a ver com você passar por situações em que você, olha, independentemente de ser agradável ou desagradável, eu vou mostrar aquilo que eu acredito. Eu vou mostrar aquilo que é importante para mim. E eu observei que, naquele momento, o que era importante para mim? Chegar. Não era vencer a discussão. E eu percebo que muitas vezes nós damos mau testemunho justamente por causa disso. Porque nós perdemos o foco, o motivo de estarmos vivendo a nossa fé. Que bom que você ora e Deus te mostra as coisas, que você ouve voz audível sem precisar tomar remédio, não é mesmo? Então, assim, porque às vezes o cara está ouvindo voz, só que não é bem Deus, né? Mas aí é outra situação. E nessa situação, sabe, do indivíduo, ele ora e acontece, embora eu não sei se Deus dissesse sim para tudo que é coisa que a gente pede, se nossa vida estaria boa ou não, mas aí é outra situação. Porque se tudo que meu filho pedisse nós fizéssemos, seria marshmallow, batata frita, Coca-Cola, ou seja, diabetes antes dos 20 anos. Então, nesse caso, observe bem, o poder para testemunhar. Não recebemos poder para satisfazer nossa curiosidade. Deus não é o nosso gênio da lâmpada. Deus não é o nosso moleque de recado. Na linguagem do carioca, Deus não é tua negra. Sabe? Deus é Deus, Ele é soberano, Ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. E nós somos o quê? Somos servos. O problema é que a palavra servo, ela ficou uma palavra bonita no culto. Eu
por exemplo, às vezes, quando eu escuto, tem um louvor que já tem um pouco de tempo, e aí o indivíduo ele canta: ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Aí tu pensa assim, o cara, ele é um servo, né? Fulano, isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Se bobear até para Deus, ele fala: Senhor, isso aqui não dá. Né? E aí o indivíduo, ele fala que ele é servo, mas qual o significado da palavra servo na cabeça dessa pessoa? Porque servo não tem vontade. E aí eu pergunto, quantos crentes que você conhece que não tem vontade? Quantos crentes que você conhece que estão disponíveis na mão do Senhor? Quantos que você conhece? Eu tenho dificuldade de eu conhecer um. E esse um é esse que vos fala mesmo. Entende? Agora há pouco eu estava conversando com o pastor Cláudio. Falei: pastor Cláudio, quando eu entrei no ministério, eu tinha uma ideia de ministério. E Deus não me contou. Se ele tivesse me contado, e eu fui honesto, se ele tivesse me contado, eu ia começar o ministério agora com 50 anos. Não ia começar com 20 e pouco, não. Então, eu não sei se dá para observar que, assim, nós recebemos poder não para satisfazer as nossas curiosidades. Versículo 6, você vai reparar aqui. Eles estão dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, o que eles estão pensando? Eles estão pensando o seguinte: olha, peraí, já que Jesus vem, então nisso que ele vem, ele vai restaurar tudo. O Império Romano não vai mais nos dominar. Nós vamos ter aquela glória como nos tempos de Davi. Meio que o raciocínio seria mais ou menos esse: Jesus ressurreto, agora a gente vai viver aquela glória de Israel. Então nós vamos liderar as nações, nós vamos fazer acontecer. A coisa estava mais ou menos assim. Hoje, ao acordar, quer dizer, minha esposa me acordou, ela estava assistindo uma live do pastor José Valônio Júnior com o deputado federal Nicolas Ferreira. E nisso, a conversa que eles estavam tendo é que muitos brasileiros estavam com uma expectativa de que Deus iria fazer algo politicamente para que o país melhorasse. E que a resposta que nós tivemos no dia das eleições foi o contrário do que tinha muito crente pedindo a Deus. E o que muita gente às vezes não para observar é que, por mais que nós queiramos algo num determinado país, que nem algumas pessoas falam assim: mas o Brasil está assim porque o mundo jaz no maligno. Tá, o mundo jaz no maligno no Japão também. Mas olha a educação no Japão. Olha o asfalto do Japão. Olha a política do Japão. E eles têm tsunami, terremoto, vulcão, num nível que a gente não conhece. Então, a gente percebe que assim, o mesmo Satanás que perturba aqui, perturba lá. Mas parece que a porosidade, a permeabilidade, né, a sensibilidade, a ação do tinhoso parece que aqui é um pouco maior. E nesse caso, olha como é que são as coisas. Essas pessoas estavam com essa expectativa. Só que, como o reino de Deus não é desse mundo, o que a igreja realmente precisa fazer para o Brasil mudar é que seus membros, seus crentes, sejam pessoas transformadas. Só que mexer nisso é mais difícil. O cara que não obedece o pai vai obedecer o pastor. O cara que não respeita a autoridade do pastor respeita a autoridade? Não respeita. Entende? É aquele caso, o camarada que espanca a esposa, ele vai tratar os irmãos da igreja com respeito? Ele pode até tratar numa maquiagem, mas na primeira oportunidade ele oprime, porque está nele aquilo ali. Ele não aceita a negociação, tem que ser do jeito dele. Olha, na Bíblia é uma bala, mas ele vai resolver do jeito dele. Então, aí você vai reparando que, diante de situações como essa, Jesus está deixando claro para eles: olha, eu tenho algo tremendo para fazer. E aí eles pensam: esse algo tremendo tem a ver com uma mudança externa, tem a ver com uma mudança do lado de fora, tem a ver com o ambiente adequado para a gente viver.
E aí é mais ou menos a nossa realidade como crente. Ah, eu quero um som bom, mas eu não quero, né, tirar o dinheiro do bolso para contribuir. Ah, eu quero que a igreja cresça, mas eu não quero sair para evangelizar. Ah, mas está todo mundo saindo da igreja e eu não paro para pensar se eu sou um bom agente de comunhão. Ou seja, eu quero sempre que tudo ao redor melhore, mas eu não quero melhorar como pessoa. Eu estava conversando com um rapazinho lá no meu trabalho, jovem aprendiz, e a gente batendo papo. Aí eu falei, ó, entre em contato comigo, porque eu vou resolver essa situação aqui do QR Code para vocês, a gente batendo papo lá sobre um assunto. E aí nisso ele, o seu perfil é esse, que tá você e essa moça aqui? Aí eu falei, a foto é de 2007, mas é a gente mesmo, né? Aí nisso, porque essa molecada mais nova, elas botam umas fotos meio estranhas, né? Então eu vi a foto do perfil dele, aí um rosto roxo, com um olho vermelho, o personagem alguma coisa aí que nem sei o que é, e não vou gastar tempo para pesquisar. Mas aí nisso ele viu meu perfil, aquela coisa tiozão, né? Eu com a esposa, aquele negócio todinho, tudo e tal. Aí, nisso, eu já pensei que ele ia falar bonita, mas graças a Deus ele não falou isso não. Aí nesse caso, não é que eu tenho ciúme, tá, gente? Não é ciúme não, eu sou da antiga. E nesse caso, naquele momento ali, ele falou, eu tive uma namorada e ela me traiu com meu amigo. Quase que eu falei para ele, esse cara não é teu amigo não, mas tudo bem. Mas aí é problema dos outros, né? A gente não vai. Eu falei, rapaz, olha, na idade que você está, invista em você mesmo. Sabe? Estude, pré-militar, pré-vestibular, faz uma musculação e tudo e tal. A mulher vai aparecer. Agora, se você ficar desesperado, vai aparecer a doida. Aí que está a questão. O cara carente, a primeira mulher bonita, ele vai. Porque o homem é assim, né? Quando é feio, ele fala que vai orar para buscar a confirmação de Deus. Aí, nesse caso, aí ele vai. Só que, naquele rostinho lindo, tem um cérebro. E ninguém sabe que tipo de cérebro tem ali. Mas ele foi, porque ele está desesperado. Agora, se ele valoriza o passe dele, muda a situação. Por quê? Porque aí o jogo inverte. Aí são as meninas que vão pensar, pô, esse cara é um bom partido. Porque bom partido é uma gíria do passado, né? Quando valia a pena a se envolver com o cara, né? Até porque hoje explicar o que é partido complica, né? Então, que nem a minha esposa falando sobre fita e DVD com meu filho, aí eu falei, não, filho, papai é da época do disco de vinil. Vinil? O que é vinil, papai? Vinil é um disco que toca na Rádio Vitrola. Aí eu não sei se eu estava ajudando ou complicando a situação. E então, aí voltando nessa conversa, né, qual é o problema, a diferença? O cara geralmente ele vai na mulher bonita. E a menina ela vai naquele cara que aparentemente oferece uma certa segurança. O garoto de 17 anos pode ser feio, mas ele é feio com moda. É diferente. Entende? Então, por exemplo, aquele colega de trabalho, ele é feio. Mas ele, por exemplo, está usando o Polo. Né? É um perfume que é o seguinte, se eu tivesse aquele perfume, eu ia vender para ganhar dinheiro. Aí, nesse caso, às vezes as pessoas elas não se tocam, sabe? Que, assim, muitas vezes, elas que precisam melhorar como pessoa. E se elas melhorarem como pessoa, a vida delas melhora. Eu estava falando outro dia numa palestra para casais. Você não tem que mendigar afeto. Você precisa melhorar o cônjuge. De modo que a pessoa fala assim, onde eu vou ter uma mulher dessa em outro lugar? Onde eu vou ter um cara desse em outro lugar? Pode ter uma mulher mais bonita, pode ter um cara mais inteligente, mas igual ao meu cônjuge. Agora o indivíduo, em vez de querer melhorar, ele fica mendigando afeto. Você não me elogia, você não olha para mim, você não sei o que, não sei o que lá. Melhora para ver se o indivíduo não olha um pouco mais. Melhora para ver se a moça, que também é indivíduo, né? Então a gente está na época do, né, o que termina com O, patriarcal, machista, não sei o que lá, mas indivíduo serve por dois. Então, mas quem quiser falar indivíduo, é com vocês, entende? Eu não, pelo menos por enquanto. Né? A não ser que eu seja obrigado por força de lei a falar individual, né? Porque do jeito que o Brasil está, né? Way down, go. Então, só ladeira abaixo. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, observa que eles estão. É nesse tempo
E ele respondeu, versículo 7, não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Vocês não têm nada a ver com isso. O que vai acontecer no Brasil, seja que o Brasil vai virar, né, uma Europa da vida, embora não sei se hoje parecer que a Europa é coisa boa, mas assim, se o Brasil vai virar, né, um país rico, produtivo e assim por diante, ou se de repente o Brasil vai virar uma miséria, isso não interessa a vocês. Cristãos sobreviveram à União Soviética, gente que teve unha arrancada, olho arrancado, os filhos deduravam seus próprios pais. Entende? Na Alemanha nazista, quem aqui já ouviu falar da irmã Corrie ten Boom? A mulher, por exemplo, ela não era judia, mas ela foi presa porque ela escondia judeus para preservar a vida dos caras. Quem entregou a irmã? Crente. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, o que a gente precisa não é de um país evangélico. O que a gente precisa não é de uma empresa evangélica. O que a gente precisa é de crentes de verdade. Porque eu não sei você. A minha concepção hoje em dia de igreja evangélica é: eu preciso evangelizar crentes. Eu preciso testemunhar para crentes. Eu não posso me dar o luxo de acreditar numa pessoa porque ele se diz pastor. Eu não posso me dar o luxo de achar que um cara porque é diácono é meu irmão. Eu não posso ficar dormindo com os dois olhos fechados porque eu estou entre membros de igreja. Porque hoje em dia sabe lá no que a pessoa acredita. Se bobear, ela faz simpatia para o Rei Leão. Sabe, a coisa está muito doida esse negócio. Então aí você olha e está lá, Hakuna Macaca. Não, Matata. Ixi, não, macaca não pode ter racismo. Então, percebe a situação? Então aí você olha, tá difícil, pastor Cláudio, olha, tá difícil. Eu que nasci na década de 70 e ficava escandalizado com Mamonas Assassinas, eu não sabia que o futuro me reservava. Então, nós olhamos, por exemplo, porque antes a coisa era chamada de errado, hoje é normal. Hoje errado sou eu. Subindo aqui a escada, eu já ia subindo à frente, aí eu fui cedir a vez para minha esposa subir, porque eu aprendi lá atrás, na época do macho tóxico, que você ficava atrás, caso a dama caísse, você se machucaria mais. Só que hoje fazer isso, né, é brutalidade, é grosseria, né, abrir a porta para a mulher entrar no carro, entende? Dar lugar para a grávida no metrô, que absurdo! Então, aí, diante de uma situação dessa, né, você olha, por exemplo, eu estou falando disso, eu lembrei quando a moça do censo veio me perguntar como eu me senti. Preto, branco, louro. Aí eu olhei e ri. E como eu vi que ela não riu, eu falei: Oberlan, você está no outro mundo. Você não está mais na época de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Chuck Norris, nem Charles Bronson. Você está na época de Justin Bieber. É outro tempo. Então, nesse caso, como já dizia Renato Russo, o futuro não é mais como era antigamente. Então, rapaz, você não tem que ficar esquentando a cabeça com isso. Você precisa ser fiel ao seu chamado. Você precisa atender a sua vocação. Você precisa mostrar Jesus onde você estiver. Você não vai mudar o mundo. Você não vai mudar o seu ambiente. Você pode influenciar. Você pode ser o menos pior do contexto. Você pode ser aquela pessoa que, olha, eu estou aqui para dar orientação. Mas se você não quiser ouvir, isso é um problema seu. Então, eu não estou aqui para provar para o ateu que Deus existe. Eu não estou aqui para ficar numa queda de braço para as pessoas. Eu estou aqui para chupar uma laranja, sentir o sabor dessa laranja. Se ele disser que é ruim, o problema é dele. Eu estou curtindo minha laranja. Essa é a situação. Vai que de repente ele olha, rapaz, a sua fisionomia muda quando você chupa essa laranja. Se você quiser, você pode experimentar. Quer uma laranja? Agora, qual é o problema da gente? Você tem que chupar essa laranja, porque se você não chupar essa laranja, você vai ter menos vitamina C no seu organismo. Aí o cara fica chato. Entende? A gente quer obrigar as pessoas a temer a Deus. Naquele caso, se um homem quer casar com outro homem, o problema é dele. Ele só não pode me obrigar a querer fazer o casamento deles dois. Então, essa é a realidade. E qual é a parte complicada? Tudo isso que eu estou aqui falando. Você vive num tempo em que
Você quer mudar as pessoas pela força da lei. Olha quantas leis o Brasil tem. Era para o Brasil ser Disney. Era para ser maravilhoso. Eu tenho direito à habitação. Eu tenho direito à saúde. Só falta dizer que eu tenho direito a ser feliz. Eu tenho tanto direito. Agora vai, passa na minha rua. Veja, por exemplo, né, a quantidade de proteína que eu como. Embora eu tenha uma questão de treinar, eu me informo mais sobre o assunto, mas a maioria das pessoas vive só de carboidrato. Tem gente que não sabe nem o que é carboidrato. Ela está comendo assim mesmo. Então, eu não sei se dá para perceber. Sabe, assim, a saúde das pessoas cada vez pior. Mas lei está maravilhoso. Então, você olha para esse tempo e observa Jesus está dizendo assim, olha, não interessa a vocês nada disso. Não interessa para vocês. Não compete a vocês. Então, não recebemos poder para satisfazer nossa curiosidade. Nós recebemos poder para compartilhar Jesus. O versículo 8 deixa claro aí para nós. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí, nisso que o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas. Então, do que nós precisamos? Nós precisamos desse combustível para a gente cumprir o propósito. Vamos pensar num carro sem combustível. Está perfumado, está polido, é lindo, mas não sai do lugar. Então, o que nós precisamos é desta ação sobrenatural para a gente fazer o que deve ser feito. Nesse pouco tempo que tivemos de conversa ali no gabinete, o pastor Cláudio perguntou, e como é que o irmão está? Aí eu falo, entende? Aí eu demoro. Eu não sou um cara muito bom para receber cura de polícia. Porque eu dou mais informação do que deveria, e aí ele começa a me perguntar mais coisas, e é aquele negócio, você é inocente, mas dependendo do que você fala no mundo que você vive, você vira culpado, né? E aí, nesse caso, eu lembro, né, que eu tomava ansiolítico alguns anos atrás, e quando eu fui renovar minha carteira, perguntaram se eu tomava medicamento. Eu falava a verdade, botei. Quase que eu não renovei minha carteira. E é nisso que eu tive que recorrer, e para recorrer, tive que pagar. Olha que delícia o país que eu vivo. Né? E aí eu quero saber quem é esse Duda. Né? E nesse caso, aí você vai e resolve a situação. Quando eu fui, né, ao psiquiatra, ele falou assim, rapaz, olha só, não conta tudo. Eu tenho, por exemplo, aqui, você está numa situação que uma vez na vida, outra na morte, se você toma um medicamento, que eu já estava no período de desmame já. Eu tenho aqui pacientes que tomam todo dia. E esses caras não têm o problema que você tem. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus do céu, por que eu vivo num país em que, assim, você ser autêntico, você ser honesto, você falar a verdade? Rui Barbosa já dizia que chegaria um tempo que as pessoas teriam vergonha de ser honesto. Hoje em dia, sabe, se você é uma pessoa correta, você é bobo. Eu não esqueço que, assim, olha quantos personagens tem o Walt Disney. O brasileiro é um malandro, com aquele chapeuzinho do cara que, né, vive na boemia, o Zé Carioca. Então, aí você assiste Velozes e Furiosos. Aí, quando o policial vai pegar o cara, aí o cara abre os braços e fala assim, aqui é o Brasil. Então, as pessoas olham para esse lugar aqui, né, para o lugar do turismo sexual, eu não sei porquê. Né? Como é que podem objetificar tantas mulheres brasileiras? Eu não sei por que fazem isso. Então, num mundo como esse que a gente vive, para quem não percebeu, eu fui irônico, tá? Então, nesse caso aqui, sabe, nós recebemos poder para compartilhar Jesus. Nós recebemos poder para dizer, pare, eu vou contar o que Cristo fez por mim. É como aquela pessoa que recebe um bom atendimento e fala bem do bom atendimento que recebeu. Era para ser assim. Agora, observe bem, as pessoas que não gostam de igreja, as pessoas que não gostam de crentes, as pessoas que não gostam de pastor, pense comigo o seguinte, ela vendo a minha vida e a sua transformada, ela não vai repensar o pensamento dela? Mesmo que a gente tenha um meio de comunicação, eu cresci vendo isso. Né? Série, filme ou novela evangélico é um bando de doido, né?
ou é um bando de gente hipócrita, o pastor ou é um fanático, ou é um camarada que enriquece as custas do pobrezinho, ou é um cara que está catando a mulher dos outros. Você pode reparar, eu cresci vendo o evangelho desse jeito. Agora, eu também conheci o diácono João. Eu conheci o irmão Valdemar. Eu tive como diaconisa e tesoureira a irmã Vera Brito. Eu tive como vice-presidente a irmã Josefa Freitas. Conheci muita gente ruim, sim. Conheci muito evangélico mal, sim. Mas eu conheci muita gente que foi transformada pelo evangelho. Gente que eu não me sinto nem muito crente perto deles. E quando essas pessoas elas esbarram com as outras, elas convencem. Convencem por quê? Porque as pessoas olham para elas e pensam: como é que eu posso viver como você vive? Como eu posso experimentar o que você experimenta? Como eu posso sentir o que você sente? Agora, se o nosso testemunho é igual o camarada que não crê, aí o nosso discurso é vazio. É como uma pessoa que vai falar para você: você precisa perdoar, mas ela não perdoa você por aquilo que você fez. Aí você fica assim: eu não estou entendendo. Né? Então, nós olhamos para cá, Jesus deixando claro: olha, vocês vão ser minhas testemunhas, em primeiro lugar, onde que ele está dizendo aqui? Em Jerusalém. Ou seja, com aqueles que estão em nossa zona de conforto. Você tem seus familiares, você tem seus vizinhos, você tem os seus colegas de trabalho. E olha, se tem um lugar que você não pode fingir que é crente, é com parente, vizinho e colega de trabalho. Você chega no trabalho na primeira semana, a manga comprida, falando crentez. Você chega lá, né, orando o pão com manteiga que você está comendo junto com o espião lá. É uma benção. Dá 3, 4 semanas, não tem como sustentar a máscara. Se tem máscara, vai cair. Agora, se não tem máscara, você já chega vacilando, você erra, você falha, você pede perdão, você se arrepende, você está lá e a pessoa vê que você é um cara que está buscando melhorar. Parente, a mesma coisa. Ah, eu sou o pastor Roberlano Julião da Silva. Gisélia pode fazer teatro junto comigo, mas, por enquanto, meu filho ainda não aprendeu a dissimular. Entende? Que nem eu converso com a Gisélia, né? Ó, cuidado, pô, a tia Adriana vai saber, hein? Porque o que acontece? Quem garante que ele não conversa coisas sobre nós na escola? Então eu preciso, né, cuidar da minha vida em família. Pense bem, o camarada era alcoólatra, se converte. Seus filhos viram a transformação do seu pai. A mãe era promíscua, se converte. Seus filhos, seu esposo viu a mudança. Então, família, colega de trabalho, vizinho. Outro dia minha esposa está chegando, né? E o falecido seu Tião falou assim: ó, não tem ninguém não, hein? Só que não tinha. É que eu não estava fazendo barulho. Mas assim, todo mundo sabe tudo da vida de todo mundo. Sabe lá o que sabe de mim, eu não vou nem perguntar. Agora, se você... Olha, eu só quero testemunhar Jesus. Eu só quero viver seguindo Jesus. Com tropeços, com erros, com falhas, mas eu estou ali, agarrado nele. As pessoas estão vendo. Elas estão vendo sua honestidade. Agora, se você quer fazer publicidade, aí é perigoso. Por quê? Você leva quem você é para onde você vai. Ou você muda como pessoa, ou você vai afastar mais pessoas do que trazê-las para Cristo. Então, em Jerusalém, também em toda a Judéia, com aqueles que não estão tão perto de nós. Uma coisa é evangelizar aqui na rua, é evangelizar aqui perto do conjunto. É uma coisa. Outra coisa, peraí, como é que a gente alcança o pessoal do município? Como é que a gente alcança o pessoal do estado? E aí, isso, vamos traçar um pouco mais de estratégia. Um lugar que tem mais apartamento não é um lugar igual casa ali, aberta. Então, as estratégias são diferentes. Então, são coisas assim. Eu lembro que, quando o visitante chegava lá na nossa igreja, a CIP Vila Paulina era mó barato. O pessoal falava: pastor,
Quero ir na sua igreja. Onde é a sua igreja? Aí eu falava, Vila Paulina. E a pessoa, ah, tá. Aí eu falava, perdi esse. Né? E antes de pastorear a Vila Paulina, eu pastorei num bairro, numa região chamada Venda Velha, né? Onde tinha via show, que vivia morrendo gente ali. Então, o que acontece? Aí o pessoal, tô eu lá na academia, pô, Julião, tu é maneiro, tu nem parece pastor. Eu não sei se isso era bom ou era ruim, né? Aí nisso, onde é a sua igreja? Eu falava, ô, eu serei pai de multidões. Eu falei, a minha igreja é ali na Venda Velha. Ah, tá. Aí tu fica assim, perdi mais um. Então, nesse caso, assim, onde eu quero chegar? Cada lugar é uma estratégia. Quando aparecia alguém, né, na época da Vila Paulina, a internet estava melhor do que quando eu estava na Venda Velha, que ainda não tinha nem o 3G. Aí, fulano chegou, eu fazia vídeo, fulano, que bom que você veio e tal. Quando era homem visitante, eu pedia o número da pessoa e mandava. Quando era mulher, desculpa, eu tenho trauma, hoje em dia eu tenho, entende? Aí eu pedia a pessoa que conhecia a moça, você pode passar esse vídeo para essa dona aí? Eu não pedia número. Né? Então, nesse caso, desculpa se eu estou neurótico, mas assim, é diferente. Né? Eu sou do tempo que a moça entrava no e falava, você quer sentar? Hoje eu nem olho. Eu quero. Porque tá arriscado se olhar e ser assédio. Esbarrar e ser estúpido. Então, estou longe. Né? Então, eu peço a Deus para minha esposa nem me largar e nem morrer, porque eu não sei como seria hoje recomeçar. Está muito esquisito o mundo. Mas aí, desculpa, eu não estou aqui para desabafar as minhas crises. Então, nesse caso, cada lugar tem um jeito. E eu lembro que uma vez uma jovem falou assim para a irmã dela, eu visitei várias igrejas, nenhum pastor fez isso. Então, aí talvez você pense assim, ah, mas a pessoa não continuou vindo. Tá, mas eu, de alguma forma, marquei a mente dessa pessoa. Porque não é comum isso acontecer. A pessoa é celebrada quando vai na loja, quando vai à loja. A pessoa é celebrada quando vai comprar um produto. A pessoa é celebrada quando ela dá dinheiro. Agora, igreja geralmente só pede. Nisso que uma igreja oferece, dá, doa, sabe? Celebra. A pessoa, uau, alguém vai dizer, ué, mas a gente está aqui cultuando visitantes? Não. A gente só está alegre porque, lembra, Jesus veio por causa das pessoas. O céu foi preparado para as pessoas. E a igreja existe para as pessoas. A igreja não existe para si mesma. O que dificulta o crescimento de uma igreja? Membros em si mesmados. Eles querem a igrejinha deles, do jeito deles, na cultura deles, no formato deles. Não tem como alcançar ninguém. Agora, se a igreja existe para alcançar os outros, aí tem que ver, inclusive, linguagem. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não era carne como nós. Jesus não era humano como nós. Jesus não falava a linguagem humana como nós. Então, ele sai de lá do céu, que eu acho que tinha ar-condicionado, ele sai de lá, vai para aquele chão quente da Galileia, suja o pé de terra, vai morar numa nação oprimida, no meio de uma família pobre, onde não tem lugar nem para ele nascer. Ele é colocado num lugar onde tem resto de comida de bicho. Para quê? Para alcançar a gente. E a gente, às vezes, não quer mexer numa palavra. A gente não quer substituir vós por vocês, porque se substituir vós por vocês, a gente adulterou a palavra de Deus. Aí o camarada, para entrar no templo de uma igreja, ele tem que passar por 300, 400 anos de cultura. Vamos ser sinceros, irmão. A gente, para servir a Jesus, já não é fácil. Imagina para o camarada lá que está bebendo cachaça. Pensa bem. Entende? Então, aí o camarada ele vai ter que cantar músicas em ritmos de valsa. Quem toca valsa, gente? Ele vai ouvir palavras como cabal. Quem fala cabal? Aí alguém vai dizer, mas a gente vai descer o nível? Não, a gente vai puxar o cara para o nosso nível. Aí é que está a questão. Né? Eu fiz estágio, né, de língua portuguesa recentemente numa escola. E eu percebi que não adianta, não dá para eu ficar aqui para o cara vir. Eu tenho que ir lá. Né? Milton Nascimento dizia, o artista tem que ir onde o povo está. O pregador não. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria, ou seja, eu preciso compartilhar Jesus com os que estão em nossa zona de conforto, com aqueles que não estão tão perto de nós e com aqueles que pensam, sentem e agem diferente de nós. Lembra de Samaria? Agora, qual é o problema? Quem quer se aproximar de quem pensa diferente? Vamos lá. Como é que você vai evangelizar um camarada que acredita que
eu sou um vaso de planta. Porque a gente está vivendo esse tempo. Né? Eu sou um vaso de planta. Então, vaso de planta, eu sou o Roberto. Eu sou um ser humano. E eu quero bater um papo com você. Como é que é ser um vaso de planta? E aí ele começa a conversar. Porque as pessoas elas estão interessadas em si mesmas. Até os crentes. Como é que geralmente um líder consegue convencer um liderado? Apelando para o egoísmo dele. Porque se só falar assim, tem que fazer porque é a vontade de Deus, o cara resiste. Tranca. Se bobear, boicota. Agora, o que o irmão acha disso? Aí, bem, eu penso que... Pronto, já ganhou o cara. Se a gente consegue isso com crente, você quer ir na marra com o ímpio. Deu para entender como é o negócio? Se os crentes fossem melhores que os ímpios, beleza, mas nem os crentes são assim, gente. Até os crentes. A carne está aí. Gálatas 5,16 foi escrito para crente. Então a gente vê aqui, né, aqueles que pensam diferente de nós. Eu falei do vaso de planta para não falar outras coisas, né, porque o mundo está doido. Né? E por último, com aqueles que talvez nunca conheceremos. Eu, no meu canal de YouTube, Roberlan Julião, Palavra Simples, eu coloco várias pregações, estudos, palestras e assim por diante. E aí, nisso, outro dia eu estou indo à barbearia e... Desculpa, tá, gente? Eu não vou em salão de cabeleireiro, não. É barbearia mesmo, entende? Até porque não tem muita coisa para fazer aqui, né? A não ser levar uns tapas, botar uns negócios para arder aqui o pescoço e vamos que vamos. E aí, nesse caso, estou eu lá, aí um rapaz que foi àquela loja, o pai dele era dali de Jardim Metrópolis, mas ele era, acho que, de Campo Grande. E aí o cara na Zona Oeste, eu na Baixada Fluminense, ele ouvindo minha pregação. Ou seja, existem pessoas que eu não faço ideia. Outro dia uma irmã falou assim, eu estou assistindo essa palestra daqui de Portugal. Eu não faço ideia. Então, sabe lá Deus, né? Onde vai chegar o seu ministério? Imagina a pessoa que prega e Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, se converte. A maior igreja do mundo, né? Do pastor David Young Chu. Imagina como deve ter sido. Aquele homem estava enfermo, uma jovem foi lá evangelizá-lo no leito. Aquele homem se converte. A maior igreja do mundo. Essa menina não sabia. David, para ela, era só um doente. O cara que pregou para Charles Spurgeon é só um cara que veio aqui e tomou uma decisão. Eu não sei se dá para perceber, você não sabe onde vai chegar o seu testemunho. Então, eu penso o seguinte, vamos como um rio, vamos vivendo. Sabe, e quando eu falo vamos vivendo, eu não estou falando naquela do deixa a vida me levar, do tipo, eu não estou nem aí. Não, até porque o cara que canta deixa a vida me levar é um cara estratégico, tem dinheiro, tem posse, se morrer hoje deixa herança. Entende? Então, não é bem assim. A ideia é o fato de que você faz o seu melhor e deixa o resultado com Deus. Essa é a situação. Eu sei, se eu, por exemplo, vou ter uma carreira como professor agora, perto dos 50 anos de idade, né? Falei para o pastor Cláudio que eu estou velho para ser professor. Ele falou que eu estou novo. Então, eu acredito nele. Mas, assim, não sei, mas não vai me fazer mal aprender língua portuguesa. Deu para entender? E se eu fizer uma outra pós-graduação? Não sei onde vai acontecer, mas, para mim, é vantagem. Você está fazendo atividade física, você nunca vai ter aquele corpo de um fisiculturista. Tá, mas pelo menos com meus 80, 90 anos, eu quero poder sentar e levantar do assento sanitário sem problema. Então, ou seja, o tempo vai passar de qualquer jeito. Que tal você passar esse tempo sendo uma melhor versão de si mesmo? Agora foi coach. Disseram falar isso lá em casa. Então, sabe, você pode melhorar como pessoa. Você quer ser aquele mesmo crente do ano passado, do mês passado, da semana passada? Do crente que, por exemplo, falta culto, quando vem, dorme. Você é aquele camarada que, por exemplo, não lê a Bíblia, não ora, não estuda, só vai para a sessão para arrumar confusão, não faz uma proposta, não aceita um cargo, só quer cargo para aparecer domingo à noite, não vem estudar, mas de noite quer cantar sobre Deus, sobre quem não aprendeu. É isso. Beleza, seja feliz. Agora, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até o dia perfeito. O que vão falar de você nas próximas gerações? O que meu filho vai falar de mim depois que eu morrer?
O que meus netos vão falar de mim? O que meus bisnetos vão falar de mim? O que São João de Meriti vai falar de mim? O que o Rio de Janeiro vai falar de mim? Não sei. E se não falar nada? Pelo menos eu fiz a minha parte. E se falar? Que vejam o seguinte, olha, teve um cara que passou por essa terra. Errava, vacilava, mas ele fez o melhor que podia. E isso é o meu desejo para você. É o meu desejo para você. Que nos 100 anos dessa igreja, nos 200 anos dessa igreja, alguém lembre do seu nome. Assim como eu lembro desses diáconos, desses irmãos, alguns já falecidos, que marcaram a minha trajetória, gente que falou de Jesus para mim, gente que me ajudou a ser crente, gente que me orientou no meu casamento, gente que me orientou no meu noivado, gente que me ajudou a não me separar da minha esposa, gente que me ajudou a não pegar o caminho das drogas, gente que me ajudou a ir para o ministério pastoral, gente que me ajudou a não desistir do ministério pastoral. Quem é você? Eu espero que você seja testemunha, porque você recebeu o poder para isso. Deus chamou você para isso. Deus quer isso para você. Se vai ser testemunha na Polícia Rodoviária Federal, se vai ser testemunha na UFRJ, se vai ser testemunha no YouTube, se vai ser testemunha no armarinho da Dona Francisca, se vai ser testemunha como pastor, se vai ser testemunha como bivocacionado, não sei. Mas uma coisa eu sei, Ele quer que você mostre como o Senhor é bom. Ele quer que você mostre que há vida em Jesus. Ele quer que você mostre que Deus pode transformar a vida de todo aquele que crê. Amém? Amém. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pelo convite da irmã Silvânia. Muito obrigado por esta igreja. E eu te peço, ó Deus, a começar em mim, quebra os corações. E que, ó Deus, de um modo muito especial, o Senhor esteja mostrando para a gente que não existe dádiva melhor para um cristão do que ele ser um pequeno Cristo, dele ser sal e luz, e mostrar para as pessoas que elas são amadas e aceitas por Deus, independentemente de quem elas são. E que há poder em Jesus para transformar qualquer pessoa num filho de Deus, num cidadão dos céus. E que o Senhor, apesar das nossas imperfeições, o Senhor pode fazer maravilhas através das nossas vidas. Agora, eu só te peço que os teus servos, conscientes, ó Deus, desta revelação bíblica, possam, como Isaías, admitindo lábios impuros, vivendo no meio de um povo de impuros lábios, mas que possa cada um aqui, nesta manhã, dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a oração que eu faço, tão somente para a tua glória, na força do teu Espírito e no nome santo do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Que Deus nos abençoe. Eu devolvo a palavra para quem?